Personagem do vídeo de hoje e dos próximos, na verdade, do vídeo 1, teremos 2, 3, eu gravarei 4 vídeos sobre esse personagem, porque o texto que eu estou utilizando é um texto bem extenso, então eu precisaria dividir. Mas o personagem, então, é o Esdras, que inclusive tem até um livro na Bíblia, né? Esdras, Neemias, aqueles livros ali do Antigo Testamento. Então vamos lá, vídeo parte 1. Embora não se saiba muito a respeito de Esdras, ele é geralmente considerado um dos modeladores do judaísmo na forma como essa religião era conhecida na época de Jesus, porque era um período, Esdras, ele surgiu, ele aconteceu ali não muito distante de Jesus, claro, bem distante, né? Muitos anos na verdade, 400, são séculos, mas se você pensar nas outras histórias do Antigo Testamento, esta não é tão distante assim. O fato é que provavelmente este personagem ajudou a moldar o judaísmo do período ali próximo de Jesus, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Cadê? Cânticos dos Cânticos, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Zé, umas Padias, Miqueias, não. Tá aqui, Esdras, tá certo. Depois de 2 Crônicas. Só queria confirmar, né? Então é isso. Ele com certeza ajudou, né? Contribuiu para a formação do judaísmo da época de Jesus. O judaísmo foi submetido a inúmeras transformações desde o seu início com a concessão da lei na época de Moisés, por meio das reformas introduzidas por Esdras e Neemias, após o exílio, porque no ano 586 a.C., os judeus, o pessoal da tribo de Judá, né, foi para o exílio na Babilônia. Então, após o exílio, os grandes reformadores foram Esdras e Neemias. Até o desenvolvimento da tradição rabínica e da talmúdica, introduzidas depois dos romanos destruindo o templo, evoluindo para o judaísmo moderno. Então, a tradição rabínica e talmúdica, do Talmud, é pós-destruição, no ano 70, mais ou menos, do templo pelos romanos. Esdras era um sacerdote levita, descendente direto de Arão. Ele estava entre os exilados, na Babilônia, quando em 539 a.C., Ciro o Grande derrotou os babilônios e permitiu o retorno dos judeus para a terra deles. Neemias foi um dos seus companheiros de exílio, embora seja provável que Esdras tenha deixado a Babilônia antes dele. Quase tudo que sabemos a respeito de Esdras e Neemias é o que está nos livros que levavam os nomes deles e mais um material de tradição não canônica que nem sempre é totalmente confiável. Muitos estudiosos acreditam que, originariamente, esses 2 livros formavam apenas um volume escrito pelo próprio Esdras ou possivelmente por um contemporâneo dele. É provável que os livros de 1 Crônicas e 2 Crônicas tenham sido escritos pelo mesmo autor, tendo em vista a notável semelhança da linguagem e de estilo, e que também fossem parte do mesmo livro. Também é bastante possível que esse livro tenha sido escrito por volta de 400 a.C. por alguém que não o próprio Esdras. Os 2 livros de Crônicas contam as histórias dos judeus desde a criação até o início do século 6 a.C., quando Judá foi tomada pelos babilônios. Os livros de Esdras e de Neemias relatam a história do retorno do exílio para as ruínas de Jerusalém. Então eu fico por aqui no próximo vídeo, parte 2, sobre Esdras.